Fala empreendedores, fala empreendedoras, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre a importância da gestão financeira no planejamento tributário. Você pode estar perdendo dinheiro onde nem sabe, então tome cuidado. Gestão financeira e planejamento tributário andam lado a lado. Se você quer ter sucesso no seu planejamento tributário, então não descuide da sua gestão financeira, pois ela é a base para toda a sua contabilidade e todo o seu planejamento tributário. Mas então, será que você está fazendo isso de forma correta? Me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou explicar para você as maneiras simples de você fazer uma boa gestão de suas contas e para isso ter sucesso no seu planejamento tributário. Com isso, você conseguirá pagar o mínimo de imposto possível, seguindo dentro de normas legais para evitar pagar impostos fora do previsto. Mas antes disso, deixe seu like, ative o sininho e inscreva-se no canal. Se você quer mais dicas como essa para o seu negócio realmente decolar e voar baixo em 2023, me acompanhe até o final desse vídeo e não deixe de acompanhar os próximos. Também envie para seus amigos que aproveitarão muito essa dica para pagar menos imposto em 2023. A gestão financeira permite que a empresa prospere e, com isso, consiga investir em novos mercados, em fazer expansões, até mesmo na sua gestão de riscos, onde pode ser afetada por uma pandemia ou até mesmo por algum problema no seu fluxo de caixa. A gestão financeira, então, é a base para todo o sucesso da empresa, seja ele na área financeira, na área de expansão ou na área tributária. Você precisa de estratégias de crescimento e de indicadores para poder monitorar o seu negócio, para assim poder monitorar o quanto a sua empresa está crescendo, o quanto sua empresa está devendo, qual o seu nível de inadimplência. Com todos esses gráficos, esses índices, esses indicadores, permitirá que você então consiga prosperar e crescer com a sua empresa, e com isso ter um planejamento tanto estratégico quanto tributário de sucesso. Sabendo isso, então, vamos direto ao primeiro tópico. O primeiro tópico, então, é estruturar bem os seus custos, para não ter problemas com seu fluxo de caixa mensal. Eles são divididos basicamente em dois grupos: custos fixos, ou seja, os custos que não variam durante o mês. Esses custos se encaixam na empresa como aluguel, luz, água, telefone, salários. Tudo isso nós podemos classificar como custos fixos da sua empresa. Após esse, nós também temos os custos variáveis, ou seja, os custos que variam conforme a operação da sua empresa. No custo variável, nós podemos definir, por exemplo, o custo da mercadoria vendida ou o custo de mão de obra para algum serviço temporário. Então é muito importante você ter noção e saber especificamente como é a operação da sua empresa, para com isso poder classificar os custos de forma correta. Mas então, vamos lá. Começando pelos custos fixos. Os custos fixos podemos classificar, por exemplo, que você tem um aluguel de R$3.000. Esse custo de R$3.000 de aluguel e mais água, luz, telefone, somando que você tem um custo ali de 5.000 ou 10.000 por mês de custo fixo. Você sabe que você primeiro precisa vender no mínimo esse valor de custo, esse valor de venda no mês, no mínimo esses 5.000 ou 10.000, o valor que você tiver de custo fixo, para poder atingir o ponto de equilíbrio e assim poder cobrir os custos fixos do mês. Após isso, nós também vamos para o custo variável, para a empresa poder empatar e poder dar lucro no mês. Então, por exemplo, se você tem ali um custo fixo de 10.000 por mês e você tiver ali um custo de mercadoria vendida de 40% no mês, você sabe que você tem que vender os 10.000 e os 40% de custo de mercadoria para poder cobrir os gastos do mês. E assim ficar com um ponto de equilíbrio zerado e a partir disso ter lucro na sua empresa. Esse seria o ponto inicial, o ponto-chave, o ponto base para partirmos para uma boa gestão financeira de sucesso, para que com isso tenhamos sucesso no planejamento tributário. A minha grande dica em relação a custos fixos, custos variáveis e de que forma organizar isso é utilizar um sistema. Nós aqui na Farrapos temos parceria com alguns sistemas que atendem determinados tipos específicos da empresa. Com isso, você consegue ter uma visão da sua gestão financeira e dos seus custos, do seu planejamento financeiro muito melhor, o que vai lhe ajudar muito a se organizar e economizar muito tempo da sua gestão financeira. Apesar de ser possível fazer o fluxo de caixa ou no caderninho ou até mesmo numa planilha, isso já se torna inviável nos dias de hoje. E são coisas muito demoradas e seu controle não é tão apurado quanto o sistema, em que você pode fazer uma conciliação bancária
cuidando dos seus saldos de banco diariamente, o que é muito mais fácil do que entrar diariamente banco por banco para estar verificando qual é o seu saldo, ou muitas vezes acabar esquecendo algum vencimento ou ter o seu saldo negativo em algum banco por não lembrar de alguma despesa específica. O segundo tópico, então, que chegamos é o ponto de equilíbrio que eu já havia comentado anteriormente. A primeira coisa a saber qual é o ponto de equilíbrio de sua empresa. Para que então você tenha noção de qual é o seu ponto de equilíbrio e de quanto você precisa vender no mês, vou deixar aqui com vocês uma fórmula simples para que vocês possam utilizar e ter ideia de qual é o seu custo fixo no mês, custo variável e assim descobrir principalmente qual é o seu ponto de equilíbrio. Isso que é realmente que vai impactar a sua gestão financeira. Saber se sua empresa está realmente dando lucro, o que todos os empreendedores querem. Empresas saudáveis financeiramente que lhe tragam lucro. Uma fórmula simples então de descobrir qual é o seu ponto de equilíbrio é dividir o seu custos e despesas fixas pela margem de contribuição. Com isso, você chegará facilmente ao seu ponto de equilíbrio, descobrindo então qual é o seu ponto inicial para a sua empresa dar lucro. Mas então, fazer esse cálculo não é algo tão simples. O primeiro passo é somar todos os seus custos fixos, para saber quais serão eles no mês. O segundo, onde entra aquela questão muito importante de saber quais os seus custos fixos e quais os seus custos variáveis, é somar todos os seus custos variáveis. Por quê? Porque com os seus custos variáveis, vocês vão conseguir dividir eles pela margem de contribuição, lá com seus custos fixos, para então ter sucesso na sua fórmula ali do ponto de equilíbrio. Mas então, vamos exemplificar isso para vocês para que fique de forma mais clara. Digamos que a sua empresa irá vender um produto a R$20 a unidade e os seus custos fixos por mês são R$3.000. Já os seus custos variáveis são R$10 por unidade. Isso significa então que a sua margem de contribuição será de R$10 e seria R$20, que é o valor de venda do produto, menos os R$10, que é o seu custo variável dele. A partir disso, podemos resultar então que o seu ponto de equilíbrio será de 300 unidades. Serão seus custos fixos, R$3.000 por mês, divididos pela sua margem de contribuição, que será R$10. Ou seja, a empresa precisa vender no mínimo 300 unidades por mês para não ter prejuízo nem lucro, apenas empatar. Essa é uma dica de ouro que faz toda a diferença na sua gestão financeira, pois a partir disso você já sabe de que forma você vai poder trabalhar o planejamento e crescimento da sua empresa, bem como já sabe como se preparar para investir em marketing e ferramentas para desenvolvimento e crescimento de venda. Antes de ir para o último tópico, deixe aqui nos comentários as suas dúvidas e se estiver gostando, encaminhe para outro amigo para ele também se aproveitar dessas dicas, bem como deixe o like e ajude o nosso vídeo a chegar a mais pessoas. Último ponto, identifique dívidas que você possa ter. É impossível a empresa crescer se tiver dívidas que continuam te afundando e te puxando para baixo, bem como juros abusivos ou até mesmo empréstimos com juros muito altos, mesmo que não sejam abusivos. Então isso é um ponto muito importante. Tome muito cuidado no seu fluxo mensal e tanto diário para a sua empresa não estar se afundando em dívida. Reconhecer o que está causando o problema é o primeiro passo para sair dessas dívidas e resolver isso tudo. Um erro muito comum que acontece com muitos empresários é misturar suas contas pessoas físicas da jurídica. Então, uma dica muito importante que eu dou para vocês: sempre separe os gastos da empresa com seus gastos pessoais e estipule um valor X por mês para que consiga viver e se organizar dentro desse valor específico que você irá tirar por mês. Uma coisa muito comum que acontece é estar afundando a empresa em dívidas, mas não com dívidas da própria empresa, e sim com dívidas da pessoa física, como por exemplo, um financiamento imobiliário, um financiamento de veículo, ou até mesmo diversos outros gastos pessoais, como viagens, cartão de créditos, entre outros. Por isso, volto a dizer a questão do sistema para vocês. No momento que vocês têm um sistema, conseguem utilizar, fazer uma conciliação bancária e ver onde está indo os seus gastos, fica muito mais fácil de você fazer uma análise e enxergar a sua empresa de forma geral, para ver onde estão os gargalos e onde está indo o seu dinheiro. Após isso, todas essas informações compiladas, elas devem ser enviadas para o seu contador, por meio de relatórios e arquivos financeiros. Com isso, ele vai ter um balancete muito mais apurado e muito mais analítico,
muito mais gerencial, em que conseguirá discutir com você e achar melhores estratégias de planejamento tributário. Caso você tenha alguma dúvida de como funciona parte desse processo ou de como funciona o planejamento tributário, nós aqui da Farrapos estamos dispostos a lhe ajudar. Entre em contato conosco que estaremos aqui prontos para te atender. Mas antes disso, não se esqueça, ative o sininho, inscreva-se no canal e deixe o like se você quer ver mais vídeos como esse. Obrigado, tchau, tchau.